Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, desse sábado 30 de setembro, aqui em Dubai já é quase domingo, são 23 horas e 20 minutos, aí no Brasil são 16 horas e 20 minutos. Gente, a BTC aqui, eu começo analisando ela pelo gráfico semanal, porque depois de 9 candles vendedores, semana passada a gente concluiu o desenho de um candle comprador aqui no Heikin Nash, e agora essa semana, que já está quase terminando, a gente também está concluindo um desenho comprador com corpo real tímido, um pavio superior igualmente tímido, porque nesse momento a BTC está espremida entre a mediana do canal de Keltner aqui no semanal e a aresta inferior dessa canaleta virtual de alta. Mas a gente tem que ter em mente o gráfico do market cap das altcoins também no semanal, porque ele está em vias de promover uma mega explosão espasmódica que vai injetar mais de 100 bilhões de dólares no market cap das altcoins. Agora eu vou botar o gráfico do market cap de todo mundo cripto com exclusão da BTC. Vocês vejam que depois de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles vendedores no Heikin Nash aqui no semanal, agora o market cap das altcoins abriu um belo candle comprador, cujo pavio superior travou na mediana do canal de Keltner, aqui na confluência com a base da nuvem no semanal. Na projeção de 26 períodos, uma bela nebulosidade esverdeada se formou. Gente, é muito provável que o market cap das altcoins esteja desenhando uma acumulação nesse sentido aqui, ó. Uma acumulação triangularizada nesse sentido. Então agora a gente deve promover uma pernada até 620 bilhões de dólares. Essa injeção de quase 100 bilhões de dólares no market cap das altcoins vai fazer catapultar altcoins como Atom, Binance Coin, LTC, END, XTZ para patamares que podem eventualmente até chegar ao dobro da cotação atual. Não subestimem o que está prestes a acontecer. No diário, a BTC está numa verdadeira panela de pressão, estressando absurdamente essa LTB aqui, ó, que está linkando todos esses topos descendentes, está quase explodindo e numa onda 1 provavelmente vai buscar um patamar mínimo até a MM200, lá em 28.150, talvez até 28.200, pode dar uma agulhada eventual para 28.250. No 4 horas essa pressão está muito mais dramática, porque a gente nesse momento está tentando voltar para as uppers, isso aqui pode facilmente explodir para buscar, num primeiro momento, algo ali em torno do cume dessa acumulação triangularizada, lá em 28.150, que coincide com a MM200 no diário. Enfim, é muitíssimo provável que essa hecatombe que a BTC vai protagonizar, um pump espasmódico, leve ela numa onda 1 até 28.200, depois uma onda 2, faça ela recuar um pouco, aqui no diário a gente consegue visualizar, faça ela recuar para a altura da nuvem, uma onda 3 vai buscar 30 mil, uma onda 4 vai fazer recuar, e aí, eventualmente, uma onda 5 vai startar o estresse desses cumes aqui que impuseram essa corretiva, que estão na memória do mercado. Se superar, deve acumular, deve buscar a nuvem e depois avançar em direção a 40 mil. Lá na nossa canaleta virtual de alta, pelo gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, o nosso alvo está lá em 40 mil. O gráfico de Renko é um gráfico que acaba expressando uma inércia movimentacional muito maior do que os gráficos temporais, justamente porque o desenho dele não depende do transcurso do tempo, mas tão somente da variação do preço. Isso aqui provavelmente vai startar uma pernada que, num primeiro momento, vai levar a BTC até 30, 31, que são esses cumes que, por conta da memória do mercado, por ter imposto essa corretiva e essa corretiva, vai acabar impondo também algum pullback aqui. Mas, com certeza, numa visão mais macro, mais holística, a gente deve alcançar algo em torno de 40 mil dólares. A BTC está numa movimentação muito interessante, esperando muita coisa acontecer por trás das cenas,
Na seara fática, Vitalik Buterin também defende e contempla mudanças no staking da Ethereum. Segundo ele, a alta concentração de Ethers bloqueados por via de pontes de liquid staking como a Lido Finance, que controla nada mais, nada menos que 32% de todos os Ethers apostados em stake, pode eventualmente comprometer a descentralização do ecossistema e tornar eventualmente o ecossistema altamente centralizado na mão de poucos nodes de validação, como por exemplo o Liquid Stake da Lido Finance, da Rocket Pool, da Coinbase Rapid Liquid, enfim. Que muita gente não tem as 32 ETHs, nem conhecimento de como funciona a Ethereum Virtual Machine para promover o stake diretamente. Faz uso dessas bridges de liquid stake e acaba aumentando o poder de voto desses provedores de finanças descentralizadas. E um novo projeto de lei norte-americano propõe uma supervisão aprimorada sobre transações criptográficas. Por enquanto, a lei só seria dirigida e criaria obrigações de envio de relatórios para CeFIs. Obviamente, para DeFi's não é possível, porque são protocolos, e não é possível nem saber quem está por trás de cada public address. Eu, por exemplo, quando faço uso da Binance Smart Chain para remeter BNB, obviamente, para alguém, ninguém sabe se eu estou por trás daquele public address ou de um address da rede Tron. Enfim, não é possível o envio de relatórios, nem é possível aos estados soberanos cobrarem dos ecossistemas, porque igualmente são descentralizados. Se a legislação exigir, por exemplo, que o ecossistema Ethereum envie relatórios, eles simplesmente vão reportar ao que está lá no Explorer, porque a Ethereum não sabe de quem é o public address A, B, C, D ou F. Simplesmente esses relatórios, essa exigência de entrega de relatórios, por enquanto, só seria destinada e teria como alvo as CeFIs, obviamente, que os estados soberanos estão numa guerra de gato e rato para tentar criar e identificar os usuários dos ecossistemas, mas obviamente, por enquanto, o rato está ganhando a guerra. E o public address do suposto hacker da FTX, para quem não sabe, a FTX, antes de quebrar, no apagar das luzes, teve 600 milhões de dólares drenados por um suposto hacker que agora resolveu mexer na carteira. 2.500 ETHs, 2.500 Ethers, num valor aproximado de 4 milhões de dólares, foram movimentados. A carteira não era movimentada há bastante tempo. Enfim, mas até hoje não se sabe quem foi o autor desse hackeamento, nem se foi um eventual fogo amigo, porque no apagar das luzes do crash da FTX, até funcionários, eu não sei, eu estou especulando, eu não tenho nenhuma informação concreta sobre isso, eu só estou especulando. Não se sabe quem hackeou, mas eventualmente até um fogo amigo de dentro da empresa que estava indo à bancarrota poderia eventualmente também ter drenado esses recursos. Enfim. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a OpenAI, dona do ChatGPT, silenciosamente está promovendo uma atualização no ChatGPT que vai causar uma revolução na criação de arte por inteligência artificial. O gerador de imagem DALL-E 3 da OpenAI vai causar um verdadeiro rebuliço da inteligência artificial generativa. O que os analistas estão dizendo é que depois desse update, o DALL-E 3 é uma atualização que não encontra paralelo. Os concorrentes, que seriam o Midjourney e o Stable Diffusion, não estariam nem aos pés da capacidade de gerar essas imagens via AI. A interface vai ficar mais fidedigna à descrição imposta pelo usuário antes da geração da imagem. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Provavelmente vai ser revolucionário, porque eles investiram pesado nesse protocolo que vai ser objeto de atualização.
E a paralisação do governo norte-americano a partir desse domingo vai afetar a política externa, a segurança externa. O alto comando do Pentágono disse que o Congresso norte-americano está flertando com a tragédia. Agências de inteligência podem ficar sem dinheiro. Espiões em missões podem ficar sem recursos. Uma paralisação também poderia prejudicar a reputação dos Estados Unidos no momento em que a administração Joe Biden tenta persuadir países a ficarem do seu lado no imbróglio russo-ucraniano. Enfim, gente, os republicanos da Câmara Federal, que controlam a Câmara, os democratas controlam o Senado, agora, depois da insensatez, os líderes republicanos da Câmara, através do presidente Kevin McCarthy, disse que a Câmara poderia votar um projeto de lei em regime de urgência nesse final de semana para manter o governo aberto por mais 45 dias. Mas ainda não há um consenso, não se sabe se isso vai acontecer. Mas, enfim, não tem mais dinheiro a partir de segunda-feira, a partir desse domingo, aliás. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E os rendimentos dos treasuries e dos bonds, num patamar antes impensável, agora é um novo normal. E grandes players de Wall Street começam a repensar um cenário de retorno à eventual normalidade. Agora, a questão agora é saber até que ponto outros bancos centrais poderiam continuar subindo a taxa básica de juros e quando eles eventualmente retornariam para uma taxa de juro neutra. As implicações vão muito além dos mercados, abrangendo taxas de hipotecas, que vai afetar o mercado imobiliário, empréstimos estudantis, cartões de crédito e o próprio crescimento global, está tudo em jogo. Alguns players de Wall Street acham que a inflação é o novo normal para os Estados Unidos até pelo menos o final da metade dessa década. Até 2025 não tem muita solução no horizonte. Gente, a BTC segue ali desenhando no diário uma subfigura triangular logo abaixo da nuvem, deve explodir numa onda 1 até a MM200 em 28.200, 28.150, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.